Olá, pessoal, sejam então muito bem-vindas à quinta parte da unidade 3. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a renda variável. No último bloco, nós falamos basicamente sobre renda fixa, né, os títulos públicos, os títulos privados, e agora nós vamos entender um pouquinho da dinâmica da renda variável. E eu vou começar com um exemplo, né? Antes da gente falar mesmo na renda variável, né, nas ações, nos fundos imobiliários, nós vamos começar a falar de um investimento mais corriqueiro na carreira de um médico veterinário, que é investir numa clínica veterinária, né? Então, suponhamos que você decidiu investir aqui nessa clínica aqui. A gente está tendo uma imagem aqui do centro cirúrgico, né? Uma mesa pantográfica, né? Um foco bem legal, um carrinho de anestesia, um monitor, né? Um raio-x digital, tudo certinho lá. Enfim, um arco cirúrgico, né? Então, uma clínica aqui um pouquinho mais sofisticada, né? E aí, olha o exemplo, né? Você foi lá no banco, por exemplo, né? Você pegou aí um financiamento e você está aportando o seu dinheiro no investimento na clínica da veterinária. Beleza? Bom, é o seguinte, né, pessoal? Toda vez que você investe em um negócio desse porte, você não sabe qual será o seu fluxo de recebíveis, né? Você espera que dê tudo certo, mas você não tem ideia se esse seu investimento ele vai te trazer um bom retorno, né? E a pergunta que muitas das vezes eu faço é: por que você tem coragem de começar um negócio do zero, absolutamente do zero, sem ter noção de qual será o seu fluxo de recebíveis, e você não tem coragem, por exemplo, de investir em ações da VEG, em ações da Coca-Cola, em ações da Disney, em ações da Ambev, enfim, de qualquer empresa, né? Então eu fico pensando o seguinte, né? O médico veterinário, quando ele se forma, por exemplo, ele não tem nenhuma formação empresarial, né? A gente sai da faculdade muito cru. E é por isso também que a gente criou essa disciplina, para dar um pouquinho de base aos senhores, né? Então você não tem medo de arriscar o seu dinheiro num negócio, por exemplo, porque você conta que esse negócio vai depender apenas da sua expertise como médico veterinário. E na verdade não, né? Na verdade, você precisa entender que quando você abre um negócio, você precisa ser um gestor, né? Você também vai fazer a parte administrativa dessa empresa, né? Ok? E aí, quando você vai, por exemplo, comprar as ações da Ambev, né, você vai ser sócio da Ambev para o longo prazo, você conta ali com gestores profissionais, né? Então é isso que a gente precisa também compreender, que nem sempre investir em ações é mais arriscado, por exemplo, do que você montar um negócio próprio. Beleza? Mas ainda assim eu te pergunto, né? Por que então você abriria uma clínica, né? Um sonho? Você quer trabalhar do seu jeito? Ou, na verdade, é esse somatório, mas você também quer ter um retorno acima dos investimentos da renda fixa? Porque, vamos lá, uma coisa é você pegar 100 mil reais, por exemplo, para montar um negócio, montar uma clínica veterinária. Naturalmente, no seu subconsciente, você quer ter lucro, né? Lógico, você tem um sonho de ter uma clínica, de trabalhar do seu jeito, de poder fazer as coisas da maneira que você achar certo, tá? Isso tudo é muito positivo, mas ninguém abre uma clínica pensando em ter prejuízo, né? Você vai viver daquilo ali, tá? Então eu costumo dizer que isso é o custo de oportunidade, né? O que seria isso? Vamos supor, se a Selic está pagando 5% para você de rentabilidade, né? Quando você, por exemplo, coloca o seu dinheiro lá na renda fixa, no Tesouro Selic, né? E hoje a Selic está dando aí 5,25 mais o ágio ou o deságio, né? Aquela taxa referencial que a gente colocou, no mínimo, a sua clínica veterinária tem que te dar um retorno maior do que a Selic. Porque não faz sentido algum você abrir um negócio, aportar o seu dinheiro. Olha, lembra aquela conversa, né? Eu estou dando o meu dinheiro hoje para receber no futuro, né? Você está deixando de usar o seu dinheiro hoje para receber no futuro. É a mesma coisa para um negócio, né? Abrir uma clínica na expectativa de que os recebíveis futuros, tá, sejam recebíveis que seja maior do que a renda fixa. Então, repitam comigo: não vale a pena abrir nenhum negócio que renda menos do que a taxa Selic, porque é a taxa básica de juros da nossa economia. Fez sentido para você? Façam essa reflexão, por gentileza.
Bom, pessoal, então o que é definido no momento que você investiu numa clínica? Você sabe qual é o valor do seu investimento. Legal, né? Você fez lá toda a cotação, cotou o raio-x, cotou a mesa de cirurgia, o equipamento de anestesia, as mesas do consultório, todo o imobiliário da clínica, né? E você viu lá, olha, por exemplo, Rodrigo, eu acho que numa clínica aqui em Rio Branco, começando aqui pequenininho, eu consigo gastar aí uns R$ 50.000, por exemplo. Beleza, é o valor inicial do seu investimento. Então, isso se conhece. Perfeito? Agora, o que não é definido no momento que você investe numa clínica, né? Você não sabe qual é o prazo do seu investimento, ou seja, diferentemente da renda fixa que eu mostrei para vocês no bloco anterior, que eu te mostrei lá, o Tesouro pré-fixado 2023, ele vence em 1º de janeiro de 2023. Então, você sabe que em 1º de janeiro de 2023 você vai ter aquele dinheiro que foi pré-acordado. Beleza? Isso é renda fixa. A renda variável, como é, por exemplo, investir numa clínica, você não sabe qual é o prazo do seu investimento. Você não sabe se vai demorar 5 anos para ter retorno, 10 anos para ter retorno, e se é que vai ter retorno. Né? Porque você também não sabe o quê? Qual que vai ser o fluxo dos seus recebíveis. Você não tem ideia. Você tem uma expectativa, né? Expectativa de lucro é diferente de lucro. Tá? Então, você pode ter montado um negócio, né, ter contratado, inclusive, uma empresa para juntamente aí de te fazer todas essas perspectivas para saber se é ou não um bom negócio, tá? E aí você viu lá, não, ó, a expectativa é que você tenha aí um fluxo de recebíveis aí, por exemplo, de 5% ao mês que seja, né? Você, opa, legal, valeu a pena, eu vou entrar. Mas, infelizmente, os colegas médicos veterinários, quando abrem uma clínica, eles não têm ideia do fluxo de recebíveis, tá? Porque isso é renda variável, tá? Você não sabe o prazo do investimento e você também não tem ideia se aquele fluxo de recebíveis que você fez uma previsão, se ele vai se concretizar. Beleza, pessoal? Então, a renda variável é mais arriscada que a renda fixa. Então, eu fiz questão de trazer um exemplo de um investimento em uma clínica veterinária para que você possa entender que a dinâmica é muito semelhante. Você está investindo numa empresa, tá? Que você não sabe qual vai ser o seu fluxo de recebíveis, com uma vantagem. Quando você abre uma clínica, você é o gestor, e você é um gestor amador ainda, né? E quando você compra, por exemplo, ações da Ambev, ações do Banco Itaú, ações do Banco Bradesco, das lojas Rene, por exemplo, da M. Dias Branco, você está investindo numa empresa consolidada no mercado, uma empresa que gera lucro, uma empresa que tem caixa, que tem uma cartela de cliente, que tem os seus diferenciais competitivos no mercado, e, consequentemente, é mais provável que essas empresas te dêem o retorno do que a sua própria clínica veterinária. Tudo bem, pessoal? Então, foi uma analogia importante que eu gostei de fazer nesse momento aqui. Então, a pergunta que vocês podem estar se fazendo agora é, ora bolas, se é tão arriscado assim, qual é o motivo, né, por que eu devo investir também em renda variável, né? Então, na verdade, pessoal, você não é obrigado a investir em renda variável, né? Mas a gente costuma dizer que a única forma que eu tenho de mitigar o risco, né, diminuir ao máximo o risco dos meus investimentos é diversificando, tá? A mesma coisa eu te aconselho como médico veterinário, como um profissional liberal, né, um profissional aí, entre aspas, autônomo, né? Você já entendeu que o veterinário não é autônomo, ele é liberal. É melhor você trabalhar em 3, 4, 5 clínicas do que você trabalhar em uma clínica só. Porque à medida que você perdeu aquela clínica, né, a parceria terminou, você foi demitido, você tem outras 3, 4 clínicas. Então, diversificação, pessoal, é o segredo do sucesso que nós temos, tanto quanto a nossa renda, quanto aqui aos nossos investimentos. Tá? Então, você vai entender que a renda variável é uma das melhores formas que você tem de remuneração. Tá? Por mais que exista um risco. Tá? E a gente já aprendeu isso nessa disciplina. Quanto maior o risco, maior é a expectativa de retorno. Lembra que eu mostrei no bloco anterior? Se um CBD, se um CDB de um banco grande paga 100% do CDI, tá? O que um banco mais arriscado vai fazer para você comprar o CDB dele? Né? Então, a gente fez um exemplo na aula anterior. Né? O Itaú, que tem um CDB 100% do CDI,
E o Banco Sofisa, por exemplo, que, como é mais arriscado, ele tem que pagar mais, né? Ele fala assim, não, Rodrigo, vem para cá que o meu CDB aqui, eu estou pagando 140% do CDI. Então, nossa, vale a pena, né, eu tentar arriscar pelo menos um pouco do meu dinheiro aqui, porque se eu ganhar vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Então, quando a gente pensa em diversificação, é isso, né? Quando a gente pensa em investir parte do nosso patrimônio em renda variável, é tomar risco. Por quê? À medida que eu tomo risco de uma forma consciente, é onde eu tenho as maiores expectativas de retorno. Mais uma vez, pessoal, o fluxo de recebíveis é incerto, tá? Tudo que você bota na renda variável, você pode perder, mas você também é muito bem remunerado por isso. Então, é interessante. Então, aqui eu trouxe aqui uma imagem qualquer. Você pode, por exemplo, aqui ter 40% em renda fixa, tá? Você quis aqui, por exemplo, botar 15% da sua carteira em ações, 15% aqui em fundos imobiliários, 20% em ETFs e você, por exemplo, botou 10% aqui no exterior. É uma forma de você diversificar a sua carteira. Quem vai definir os ativos é você. Quem vai definir esses percentuais é você, e não tem certo ou errado, né? O que eu considero errado é você não ter uma reserva de emergência, tá? Isso é um erro gravíssimo, e você querer ter 100% em renda variável, né? Eu, particularmente, não acho prudente a gente ter 100% de renda variável, né? A gente tem que fugir do risco da ruína, né? Porque uma vez perdeu tudo, o jogo acabou. Beleza, pessoal? E lembrando, né, que a gente fala assim, olha, a renda variável é muito arriscado, né? Mas olha as notícias da renda fixa, né? Fernando Collor de Mello bloqueou aqui o dinheiro. Olha lá, manchete do jornal O Globo de 17 de março de 1990, né? No plano radical, no plano econômico mais radical já decretado no país, considerado duro demais até pelo ex-ministro Otávio Gouveia de Bulhões, o plano Collor determina que o dinheiro em contas correntes ou caderneta de poupança só pode ser sacado até o limite de 50 mil cruzados novos, né? Você não tem nem ideia do que seja isso, né? Cruzados novos é uma moeda muito antiga que tinha no Brasil, bem antes do real. Então, olha o que o Collor fez, pessoal. Ele pegou assim, você tem 1 milhão na poupança, 1 milhão de cruzados novos, você só pode sacar 50 mil. Você tem 500 mil cruzados novos aí na conta corrente, você só pode sacar 50 mil cruzados novos. E acredite, 50 mil cruzados novos, pessoal, é muito menos, mas muito, 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 muito menos do que 50 mil reais. Então, muita gente aqui ficou maluco. Olha aqui, ó, Congresso Nacional reage com perplexidade. Então, pessoal, a renda fixa ela também pode ter os seus problemas, né? Como, por exemplo, nós vivemos uma época no passado, né, antes de 2013, de uma taxa Selic aí de 10%, de 9%, e recentemente, em plena pandemia, a gente começou a cair, né? Já que em 2017 a Selic começou a cair de 8,5%, né? Então a poupança logicamente ia render menos. E olha aqui, pessoal, a Selic em 2% ao ano. Isso aqui foi em março de 2019, março, abril, maio de 2019. Então, pessoal, o governo meteu a mão na Selic, teve que fazer isso, os seus rendimentos na renda fixa também vão derreter. Então, para tudo tem um risco, né? A gente tem que realmente diversificar. O segredo de mitigar o risco não é deixar todos os ovos na mesma cesta. Imagina, se você tem 10 ovos na mesma cesta, e aí você levantou agora para tomar uma água, esbarrou naquela cesta, o que aconteceu? Quebrou os 10 ovos. Se você tivesse 3 ovos na sua cesta, 3 ovos dentro da geladeira, 3 ovos em cima da mesa, num pote, e um ovo guardado não sei onde, em outro lugar, beleza. Derrubou a cesta, quebrou apenas 3 ovos, você ainda tinha 7 para recomeçar o jogo, tá? Então, a diversificação é extremamente importante. Beleza? Então, resumindo, quando a gente conversa sobre a renda variável, realmente a renda variável ela apresenta mais riscos, tá, pessoal? Ela apresenta uma menor previsibilidade, tá? Você não tem ideia de quanto vai ser o seu fluxo de recebíveis, mas também
você tem a maior probabilidade de ter o quê? Retorno. Não esqueça isso, pessoal. Na renda variável, nós temos um maior retorno. Por quê? Porque se tem mais risco, o que é risco, pessoal? É toda vez que a gente pode perder dinheiro, tá? Então, a renda variável, o risco é muito maior. Então, a renda variável ela tem que te remunerar mais por isso, tá? E a gente coloca aqui que ela é importantíssima como diversificação da sua carteira de investimentos. Legal? E agora, nesse momento aqui, da nossa quinta parte da unidade 3, a gente começa a falar um pouquinho sobre os prós e os contras de você investir em ações. Tá? Então, o que são ações? Ações, pessoal, são papéis, entre aspas, porque você não recebe mais o papel físico, né? Mas vamos colocar assim, são papéis de empresas de capital aberto que você pode comprar. E você deve comprar, pessoal, com uma mentalidade de longo prazo, tá? Compre para ser sócio para longuíssimo prazo, para você ter o quê? Participação nos lucros dessa empresa. Você já se imaginou ser sócio da Ambev? Tá? Imagina lá, se você juntou um dinheirinho aí, você tem 100 ações da Ambev. Não é muito? Não, mas todas as vezes que a Ambev for distribuir os seus lucros, tá? Você vai receber parte desses lucros, tá? De acordo, obviamente, com a quantidade de ações. Então, vamos supor que a Ambev decidiu distribuir R$ 1 por ação. Se você tem 100 ações, você vai receber R$ 100 de lucro da companhia. Ah, Rodrigo, é pouco. Tudo bem, é pouco sim, mas você deve comprar várias, né? Então, ó, imagina se você compra todo mês 10 ações da Ambev, tá? Vou fazer até uma conta aqui no meu celular, né? Vamos pegar aqui 10 ações da Ambev, você vai comprar todo mês, tá? Então, você, em um ano, você vai comprar 120 ações da Ambev. Vamos supor que você fez isso durante 30 anos, né? Você tem aqui 3.600 ações da Ambev daqui a 30 anos. Então, 3 vezes por ano, tá? Só para você ter ideia, 3 vezes por ano, se a Ambev pagar R$ 1 por ação, você vai receber R$ 3.600, tá? Então, R$ 3.600 a cada trimestre, né? Então, vamos lá. 3 a 4 vezes ao ano, a Ambev costuma pagar até 4. Então, você vai receber por ano R$ 14.400 de lucro. Ah, Rodrigo, mas ainda assim é pouco. Sim, pessoal, você falou, eu só falei de uma empresa. Então, a ideia é que a gente não tenha só ações da Ambev, né? A gente tem que ter aí uma carteira bem diversificada de ações. Então, a gente pode ter 10 empresas diferentes. Tá? Então, a ideia é que você possa entender que você vai ser sócio de grandes empresas, das maiores empresas do mundo. Você pode, inclusive, ser sócio das empresas americanas, se você abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos. E é muito simples fazer. Tá? Em menos de 20 minutos, você consegue abrir uma conta em qualquer corretora do mundo. Tá? E aí, pessoal, o que eu coloco aqui? Ó, os prós é que você recebe proventos. Tá? O que são proventos? Proventos são os recebíveis. Tá? Você vai receber dividendos de forma aí trimestral. Você pode receber juros sobre capital próprio, que é uma outra forma que as empresas remuneram o seu acionista. E você também tem a possibilidade de ter a sua cota valorizando, né? Então, por exemplo, né, quem comprou as ações da Ambev no início dos anos 2000 pagou ali cerca de R$ 3 a R$ 4. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, as ações da Ambev estão valendo R$ 17. Então, por exemplo, imagina, se você comprou a R$ 4 e hoje elas são negociadas a R$ 16, né? Vamos arredondar, você teve uma valorização do seu patrimônio de 4 vezes. Tá? Isso tudo, pessoal, são as vantagens de você investir em ações. Tá? Então, um altíssimo potencial de retorno. Agora, existem contras? Existem, né? Você precisa analisar cada empresa, você tem que saber o mínimo dela, né? Eu sou totalmente contra e desaconselho vocês, por exemplo, a fazer o seguinte, olha, ouvi dizer uma diquinha aqui de Instagram que a empresa Ezetec, por exemplo, é uma empresa muito boa, vou lá comprar. Você nem sabe quem é a Ezetec, então primeiro vai estudar. Quem é a Ezetec? Pô, legal, a Ezetec é uma empresa de construção, tá? É uma empresa que faz construção civil. Ela constrói, por exemplo, condomínios, né, apartamentos. Legal. Basta você conhecer isso? Não. Vai lá, estuda,
Quantos anos ela está na Bolsa? Ah, legal, a Zetec está há mais de 10 anos na Bolsa. Nos últimos 5 anos, por exemplo, ela está dando lucro. Legal, né? É uma empresa que parece que é estável. Agora, qual é o modelo de negócio dela, né? Quem compra os apartamentos da Exetec, né? A Exetec, ela fabrica tanto apartamentos de alto padrão como apartamentos para classe média. Então, você pensa assim, pô, bacana, numa crise, tá, sistêmica, numa crise do Brasil como nós tivemos aqui, o rico não é tão influenciado, então o rico vai continuar comprando apartamento, então talvez ela não caia tanto, né? A classe média vai ser mais impactada, e então pode ser que a receita da Exetec tenha caído na pandemia, e caiu, porque a classe média segurou o dinheiro, pô. Por que a classe média vai gastar dinheiro em plena pandemia? Os ricos não, os ricos continuam gastando. Entende a ideia? Então, por exemplo, existe uma outra empresa de construção civil, que é a MRV, que constrói apartamentos, condomínios para aquele programa Minha Casa Minha Vida, onde a classe mais baixa, né, a classe média baixa é a classe baixa. Então, a classe baixa sofre muito na crise, né? Então, você tem que estar ciente que se você resolver ser sócio da MRV, tá, que constrói o Minha Casa Minha Vida, pode ser que, em momentos de crise, o fluxo de caixa da empresa despenque, porque o pobre para de comprar essa casa própria, esse financiamento da Caixa, como aconteceu em plena pandemia, né? Então, se a empresa tem um fluxo de caixa menor, porque a classe baixa parou de comprar apartamento, parou de comprar casa, parou de fazer o financiamento, os lucros vão cair. E se os lucros caírem, você vai receber menos como acionista. É isso que você precisa entender. Então, você tem que analisar cada ativo, né? Entender o que a Ambev vende. A Ambev não vende só cerveja, por exemplo, né? Qual é o market share da Ambev? Quais são as empresas que competem com a Ambev? Então, por exemplo, desde que o brasileiro passou a consumir mais Heineken, o lucro da Ambev deu uma caída, né? Principalmente na parte de cerveja, né? Então a Ambev agora está tentando comercializar outros produtos. Então, isso é a parte, são os contras, né? A gente precisa estar perdendo um pouco do tempo para analisar essas empresas. E de forma trimestral, é interessante você acompanhar os relatórios, tá? Que seja o resumão do resumão. Segue uma página dessa aí, por exemplo, um perfil desse no Instagram, por exemplo, a Suno Research, né? A Suno, que é uma casa de análise. Se você vê pelo menos o que a Suno falou, olha, ó, hoje saiu aqui o relatório da Ambev, olha, a Ambev teve um lucro de tanto, né? Em comparação ao trimestre passado, subiu 10%. E tu, opa, legal, a Ambev está melhorando os seus lucros, né? Então, aí você tem que acompanhar pelo menos parte desses relatórios. Bom, outra parte que é um contra, né? Você tem que estar disposto a encarar as oscilações do mercado, né? Então, só para vocês terem ideia, em março de 2019, quando a gente teve lá a crise do corona, né? O corona crash que a gente chamou, a bolsa despencou, né? Então a bolsa ela caiu aí para menos de 70 mil pontos. Então, poxa, se você comprou, por exemplo, ações da Ambev a R$ 20, na época da pandemia, lá no auge da pandemia, as ações foram a R$ 8. Então, se você não está preparado para isso, você pira. Você começa a vender as suas ações baratinha, porque você fala assim, vou perder tudo, vou perder, começa a vender. E não é o momento de vender, né? O momento da crise é o momento de você segurar e comprar mais ações, porque está na promoção. Entende? Então, numa crise que as ações começam a ser desvalorizadas, é o momento de você encher o seu carrinho de compras. O que acontece? O que aconteceria com você se você entrasse hoje no supermercado, né? Se for lá no Mercali, foi lá no Araújo, aí você viu lá, ó, promoção relâmpago, o dono do mercado ficou maluco, quilo da picanha a R$ 20. Nossa, você enche seu carrinho. Você vai comprar o máximo de picanha, porque você fala assim, nossa, está muito barato, vou comprar, porque vai subir, daqui a pouco sobe de novo. A mesma coisa acontece com as ações. Então, você tem que manter a sua mentalidade, o seu mindset, não vender no pânico. Beleza? Agora, o mercado oscila, tá? A bolsa sobe, mas ela cai também, sem dúvida nenhuma. Opa, deixa eu voltar aqui que eu acabei passando. E o outro contra é que você tem o risco do retorno, né? Nem sempre você vai ter o retorno que você espera. Tá, então aqui eu trouxe um exemplo da melhor empresa da Bolsa de Valores brasileira hoje, tá? Para quem não conhece, recomendo a leitura. Essa aqui é a empresa chamada VEG, né? A VEG é uma empresa
que está atrelada ao setor de bens industriais, né? A WEG é uma indústria, tá? É uma indústria que produz motor de ar-condicionado, motor de equipamento de fábrica, motor de máquina de lavar, motor de liquidificador, produz tintas, vernizes. Então, é uma empresa realmente muito boa, uma das empresas mais sólidas hoje da Bolsa de Valores, que tem sede lá no sul do Brasil. Bom, pessoal, uma segunda classe de ativos que você precisa conhecer são os fundos imobiliários, né? Então, os fundos imobiliários, pessoal, o que são fundos? São fundos fechados, né? Ou seja, você não entra a hora que você quer, tá? Que captam recurso dos cotistas ou acionistas, tá? Eu prefiro chamar de cotistas, e obrigatoriamente por lei precisam investir pelo menos 90% no segmento imobiliário, no mercado imobiliário, tá? Então, esses fundos, eles pegam o seu dinheiro, pessoal, para investir em imóveis de alto padrão, tá? Em imóveis de alta diferenciação, como shopping center, galpões logísticos, escritórios, tá? Aquelas lajes corporativas que a gente chama, hospitais, bancos, universidades, escolas, tá? Os melhores, pessoal, são shoppings, galpões logísticos e escritórios, tá? Aqueles escritórios empresariais, né, que a gente chama de lajes corporativas, tá? Então, o que acontece? A grande vantagem desses fundos, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha comprado aí 100 cotas do fundo chamado HGBS, né? Que é um fundo de shopping, tá? Esse fundo ele é detentor de 16 a 18 shoppings pelo Brasil, tá? Eu não lembro de cabeça o número certinho, tá? 16 a 18 é o seu portfólio, tá? Então ele administra todos aqueles shoppings. Então esse fundo recebe o aluguel de cada lojista, então cada lojista mensalmente vai lá e paga a esse fundo, e por lei, obrigatoriamente, eles precisam distribuir com os cotistas 95% desse lucro, tá? Então, 95% do lucro mensalmente ele distribui aos cotistas. Então, quando você compra uma cota ou algumas cotas, né, de um fundo imobiliário, todo mês você tem renda passiva. Então, por isso que eu falo, quer ter renda passiva imediatamente? Compra um fundo imobiliário, tá? Porque todo mês você vai ter aquele percentual proporcional ao número de cotas que você tem dos aluguéis dessas lojas. Beleza? Tá? Então, são imóveis de altíssimo valor agregado, tá? É mais fácil analisar um fundo imobiliário do que uma ação, e os fundos imobiliários, de um modo geral, apresentam menos volatilidade. Eu não disse que não tem volatilidade, mas apresentam menos volatilidade do que as ações, tá? E você tem uma renda passiva mensal garantida. Ah, Rodrigo, mas vamos lá. E durante a pandemia, que os shoppings fecharam, como que fica? Na saúde e na doença, né? Então, notem, quando os lucros estão em alta, os aluguéis estão em dia, né? Então as lojas estão pagando certinho. Então você vai receber bastante dividendo, bastante provento. Num caso de uma crise que os shoppings fecharam, muitas lojas deixaram de pagar os aluguéis, né? Muitas entregaram, muitas quebraram. Então nós tivemos uma alta taxa de vacância, né? Ou seja, os lojistas entregaram a loja, as lojas ficaram desocupadas, tivemos inadimplência. Então, se as lojas estão pagando poucos aluguéis para os cotistas, perdão, para os cotistas não, para o fundo, naturalmente o fundo vai repassar menos lucro, né? Na alegria e na saúde. Não, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Beleza, pessoal? Por isso que é renda variável, mas em condições normais você recebe todo mês praticamente a mesma quantidade. Bom, quais são os contras? Você tem que analisar os ativos, você precisa acompanhar também os relatórios, tá? Os relatórios trimestrais, que são mais fáceis, vai ficar à mercê das oscilações do mercado e também tem o risco de retorno, tá? Mas comparando os fundos imobiliários com as ações, nós temos menos volatilidade aqui nos fundos e nós temos uma maior previsibilidade de receita. Ok? Agora, é aquilo. Se as ações são mais arriscadas, o retorno também é maior. Tá? Então, em termos de valorização da cota,
É mais fácil uma ação se valorizar ao longo dos anos de forma intensa do que um fundo imobiliário. Não que o fundo não se valorize, mas ele se valoriza com mais parcimônia. Beleza? E aqui eu trouxe o exemplo daquele fundo de shopping que eu estava falando, né? Que é o Ed Brasil Shopping, né? Que tem uma sigla, né? HGBS, né? O H e o G vem do Ed, o B vem do Brasil, o S vem de shopping, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, o Ed, ele tem, o HGBS tem 16 shoppings na carteira em todo o Brasil, ó. Ele tem shopping no Mato Grosso, ele tem shopping em Goiás, ele tem shopping no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? E no momento que eu fiz esse print, tá? Foi já alguns meses atrás, ó, eles tinham todos os shoppings abertos, ó. Os 13 shoppings estavam abertos aqui, apesar de eles terem 16 em carteiras. Beleza? Isso na região sudeste, né? 13 de 13, 2 de 2 na região sul e 1 de 1 na região centro-oeste. Bom, pessoal, tem aqui um outro exemplo, né, do Shopping Parque Dom Pedro, né? Esse Shopping Parque Dom Pedro, por exemplo, aqui, ele é na cidade de Campinas, é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né? Trabalhei muito em Campinas já. E o Parque Dom Pedro, ele faz parte aqui do HGBS, né? Então ele está aqui, ó, na região sudeste, é um dos shoppings que são administrados pelo HGBS, pelo Ed Brasil. O Ed Brasil, esqueci que o sobrenome é o Ed Brasil Shopping, né? Então, o HGBS é ele que administra aqui o Parque Shopping Dom Pedro, na cidade de Campinas. Beleza, pessoal? Bom, existe um outro tipo de ativo de renda variável, que são os ETFs, né? Os ETFs são chamados de Exchange Trade Funds, tá, pessoal? Então, são fundos também, igual os fundos imobiliários, porém, esses fundos aqui não são fundos fechados, tá? São outros tipos de fundos, tá? Eles, na verdade, eles replicam um índice, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos a figura de um gestor profissional, tá? Que vai investir o seu dinheiro de acordo com um determinado índice, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, existe um índice que replica o índice da Bolsa de Valores, né? Antigamente, a Bolsa de Valores do Brasil se chamava Bovespa, né? Hoje nós chamamos de B3, que foi a fusão da Bovespa com a CETIP e com o BMV. Tá? Então, hoje nós chamamos de B3, que é o Brasil Bolsa e Balcão. Tá? Mas isso aí é só recordações históricas. Né? Então, antigamente, era a Bovespa e o índice se manteve, né? Ibovespa, né? O índice Bovespa. E existe um fundo chamado de BOVA, tá? BOVA 11, né? Sempre que é um ETF, nós temos aqui no Brasil o número 11 ao fundo, tá? O BOVA 11. E o BOVA, ele é um fundo, então ele é um ETF que replica o índice Ibovespa, tá? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Então aqui, esses fundos replicam o índice, tá? Eu posso replicar o índice do Ibovespa, eu posso replicar o fundo, por exemplo, de Small Caps, que são empresas pequenas no Brasil, que é chamado de Small 11. Eu posso replicar um índice do exterior, tá? A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho esse índice do exterior. Então, assim, normalmente a gente replica um índice. Isso quer dizer o quê? Que o ETF ele tem uma grande vantagem. Qual que é a vantagem do ETF? Ele te dá diversificação. Só para vocês terem ideia, o BOVA11 ele replica o índice de quase todas as empresas da Bolsa do Brasil. Então, sabe quando você não tem dinheiro para comprar 10 empresas diferentes? Você vai lá, aporta seu dinheiro no BOVA11, por exemplo, que você está diversificando automaticamente. Agora, não é você que escolhe as empresas, tá? É o gestor do fundo que vai escolher. Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, aqui, facílima análise, na verdade não tem muito o que analisar, porque o gestor profissional que faz isso para você, e você tem aqui uma baixa taxa de administração. Bom, no Brasil, pessoal, existem grandes desvantagens de você investir em ETF. Nos Estados Unidos, não, tá?
Só um minutinho. Então, no Brasil, esses ETFs não distribuem dividendos. Então, eles retêm os dividendos para fazer reinvestimentos. Então, você não acaba que com o ETF, você não tem renda passiva, que é o que eu prego, né? É o buy and hold, é a renda passiva, a liberdade financeira. Então, eu, particularmente, eu não invisto em ETFs no Brasil, justamente porque ele não distribui dividendos. Então, para eu usufruir, eu preciso vender a minha cota, eu preciso vender a minha parte. Então, se você teve um lucro, tá? Se ela se investe no BOVA11 há 20 anos, né? Tá com um alto lucro e você sentiu que é hora de usufruir disso, você tem que vender. E qual é o problema de você vender? Que você paga imposto, né? Então, se você tiver uma venda que ultrapasse no mês R$ 20.000, você paga 15% de imposto. Se você não ultrapassar, ok, você não vai pagar nenhum imposto. Então, até hoje, tá, isso tá para mudar. No momento que eu gravo esse vídeo, nós temos uma isenção no Brasil de ganho de capital de ações e ETFs de até R$ 20.000. Se você vender mais, paga 15%. Se vender menos de 20 mil, você está isento. Isso não vale para os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, se você vendeu com lucro, você paga aí 20% de imposto, tá? Isso não dá para a gente fugir. Beleza, pessoal? Então, aqui, os ETFs brasileiros, você precisa vender a sua cota para usufruir do seu investimento. E aí você está atrelado ao risco do imposto. Beleza? Nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, a gente ainda vai falar sobre investimentos no exterior. Se você vende lá uma ação, que a gente chama de stocks, se você vende lá os REITs, que são parecidos em alguns aspectos com os fundos imobiliários, e se você vende os ETFs americanos, você pode vender até R$ 25.000 por mês que você está isento de imposto de renda, tá? E lá os ETFs distribuem dividendos, aqui não, beleza? Em outra desvantagem dos ETFs no Brasil, principalmente pensando aí no BOVA, é que ele é muito vinculado a commodities, né? Porque a Bolsa brasileira é muito comoditizada, né? Então, mais uma vez, o que é commodity? A gente já falou sobre isso, mas não custa a gente repetir. Commodities são matérias-primas de baixo valor agregado, tem não valor agregado, perdão, baixa diferenciação. Então, por exemplo, petróleo é petróleo, você não consegue dar preço diferente do petróleo, né? É um preço mundial, né? Petróleo é petróleo, minério é minério, é soja, trigo é trigo, pedra é pedra, né? Você não consegue, não, eu vou vender a minha pedra. Pedra é pedra, pô. Então, a Bolsa brasileira é muito comoditizada. E qual é o problema disso? Que existe o ciclo das commodities, né? Então, nesse momento aqui que eu gravo esse vídeo, existe uma grande demanda mundial pelas commodities, né? A China, por exemplo, que é a maior parceira comercial do Brasil, a China consome muito commodities do Brasil. Então, nós estamos vivendo um ciclo de alta dos commodities, né? Então, consequentemente, isso impacta de maneira positiva na Bolsa brasileira, que é muito comoditizada. Agora, existem ciclos de baixa das commodities que podem durar até 10 anos, né? Já tivemos na história aí ciclos de que os commodities andaram de lado e caíram durante 10 anos quase, né? Então, imagina você que vai investir por longo prazo, que esses 10 anos sejam no momento que você fez 60 anos, dos 60 aos 70, que é aquele momento ali que você decidiu que você ia viver uma vida mais tranquila, aproveitando seus investimentos enquanto jovem, as commodities estão caindo, né? Então, você pode se prejudicar. Então, toma cuidado com isso também. Bom, pessoal, então aqui o exemplo do BOVA11, né, que é o ETF mais famoso no Brasil. Tá? Então, todas essas empresas aqui são o BOVA11. Tá? Eu vou citar só as mais importantes aqui, que detêm maior percentual. Vale do Rio Doce, que é uma empresa aí de minério, né? O Banco Itaú, que não deixa de ser commodity, né, porque dinheiro é dinheiro. Bradesco, Petrobras, outra commodity, né, que é o petróleo. O Banco do Brasil não deixa de ser commodity. Petrobras, de novo, né, são duas empresas da Petrobras, né, as ações ordinárias, que é a PETR3, e as ações preferenciais, que é a PETR4.
e a Ambev, que também não deixa de ser um pouco comoditizada, né? Principalmente a sua matéria-prima. Então, quase 50% do índice Ibovespa, né, do BOVA11, é muito comoditizado, né? Então, aqui, ó, pessoal, trouxe até atualizado, né? A Vale representa 8,34%, o Banco Itaú 7,87%, o Banco Bradesco 6,42%, a Petrobras, que é esse somatório aqui, mais de 10%, né? O Banco do Brasil, perdão, aqui é a B3, eu falei Banco do Brasil, mas não é o Banco do Brasil, não. Isso aqui é a B3, tá, que também é listada na Bolsa, que é a empresa da Bolsa e também é listada na Bolsa. A Ambev, agora sim, né, o Banco do Brasil, a Itaúsa, né, que é uma holding que controla o Banco Itaú, a empresa JBS, as lojas Renner, a IRBR, mais do Banco Bradesco, Magazine Luiza, Grendene, Suzano, enfim, pessoal, muitas e muitas empresas. Tá? Todas essas empresas aqui, elas somadas representam o índice Bovespa. Então, quando você compra o ETF BOVA11, você diversifica muito a sua carteira. Isso é um ponto positivo, né? O ponto negativo é porque são muito comoditizados. Outro ponto negativo que não distribui dividendo, e aqui você acaba acompanhando a Bolsa brasileira, ou seja, se a Bolsa subir, seu investimento sobe, se a Bolsa cair, seu investimento desce. Beleza, pessoal? E existe ainda a possibilidade de, dentro da renda variável, você querer investir em fundos, tá? Em fundos de ações. Então, existem vários tipos de fundo. Esse aqui não são fundos fechados, né? São fundos abertos. Tá? Existem fundos de renda fixa, existem fundos multimercados, e existem os fundos de ação, tá? Que eu trouxe aqui. A única vantagem é que são gestores profissionais, se é que eu posso chamar isso de vantagem. É vantagem para aquele veterinário investidor, por exemplo, que não quer estudar, que não quer tomar conta dos seus investimentos, não quer gerir sozinho a sua carteira. Aí beleza, aí é vantagem. Tá? Por quê? Se você quiser estudar pelo menos 30 minutos por semana, rapidinho você vai aprender a ser um investidor autônomo como eu. Tá? Então, quais são os contras de você terceirizar para um gestor profissional através de um fundo? Você se distancia dos ativos, você, na maioria das vezes, não sabe quais são esses ativos. Eles apresentam altas taxas de administração, 2 a 4%. Então, você fala assim, Rodrigo, 2% ao ano é pouquinho. Tá bom, 2% ao ano. Se você investir para o longo prazo e você estiver falando aí de 20 anos, né, pessoal, a gente está falando de 40% de taxa de administração. Então, a sua rentabilidade pode ficar muito pequena, tá? Não enxerguem somente como um ano. Nós estamos investindo para o longuíssimo prazo. Quando esses fundos eles performam melhor do que a Bolsa de Valores, a gente acaba também pagando taxa de performance, tá? E, na maioria das vezes, tá, eu tenho um retorno menor do que os investidores amadores. Então, tomem cuidado. Utilizem os fundos somente se você não for estudar e você realmente vai querer terceirizar os seus investimentos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, de fundos de ação pelo Brasil. Tá? Então, realmente, ó, se a gente pensar em 2020, os fundos performaram melhor do que a Bolsa. Tá? Então, o índice Bovespa performou mal em 2020, né, por conta da crise do corona, ó, menos 9,44%, enquanto que, por exemplo, o Sharpe Long Based Advisory, sei lá como é que se fala isso, né, é um fundo da FIA, performou 29%. Então, você pode pensar assim, nossa, excelente, né? Excelente. Realmente, no curto prazo foi bom, mas isso não é a grande realidade, tá? Não olhem para o curto prazo, olhem para o longo prazo. E aqui, certamente, você não ganhou esses 29%, porque você teve que pagar taxa de administração e teve que pagar taxa de performance também. Beleza, pessoal? Aqui aí eu trouxe só para vocês terem ideia, né? Qual é a carteira de investimentos, quais são as ações que o FIA investe, ó. Mercado Livre, lá fora, Cosan, Alpargatas, IRBR e o Banco Bradesco, né? Então, aqui tem várias possibilidades, né? Vamos pegar outro fundo aqui aleatório, né? O Dália investe na Nasdaq, que é a bolsa americana, investe em dólar, né? Ele compra dólar, na Magazine Luiza,
na empresa VEG, que eu apresentei para você, e também compra um pouquinho de ouro, tá? Então, alguns fundos, eles expõem os seus investimentos, tá? Então, você fica aí a seu critério se vale a pena ou não investir em fundos de ações. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer aqui o último slide, ainda tem bastante coisa para a gente falar de renda variável, mas para a nossa aula não ficar gigantesca. Então, em resumo, a renda variável são ativos negociados na Bolsa de Valores, tá? Bolsa de Valores não é cassino, gostaria muito que você pensasse nisso, tá? Você utiliza a Bolsa de Valores como plataforma para você ser sócio das maiores empresas do mundo e viver de investimentos, viver de renda. A renda variável, você deve se adequar a diferentes perfis de risco, tá? Então, você que vai definir quantos por cento você vai ter em cada ativo, de acordo com o seu perfil de risco. Os principais ativos são ações, fundos imobiliários e os ETFs, tá? E você também pode ter a possibilidade de investir em fundos de gestão ativa. O que é fundo de gestão ativa? São aqueles fundos abertos que eu falei para vocês, que você tem um gestor profissional. E é ativo por quê? Porque o objetivo desse gestor é superar um benchmark, né? Um indexador, como, por exemplo, o Ibovespa. Né? Então, se o Ibovespa está em 5%, o objetivo desses fundos de gestão ativa é estar sempre acima do Ibovespa. Para quê? Para te dar alegria? Não, para te cobrar uma taxa de performance e ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Então, a gente chega ao final aqui da nossa quinta parte da unidade 3. A gente se encontra, então, daqui a pouquinho no bloco de número 6. Até já!